Bem, minha gente do portal Contra a Prosa, esse vídeo de hoje é para que a gente entenda o que é que está ocorrendo no Congresso Nacional com a chamada PEC da Vingança ou PEC Gilmar Mendes. Eu vou detalhar para vocês o que é que está acontecendo para que vocês entendam de uma vez por todas que nós somos vítimas do nosso próprio voto dado. Quando esse voto é dado no calor do entusiasmo, sem que a gente observe em quem está votando, ou apenas no calor da disputa local, porque o seu prefeito está indicando determinado deputado estadual e está dizendo a você, olha, é porque é bom para o município, ele vai carregar emendas para o município. Não estou dizendo que isso não aconteça, é possível sim. Quando seu prefeito, seu vereador diz, olha, fulano de tal é o meu candidato, o problema é a gente saber que preço estamos pagando para que isso ocorra. O que está por trás disso? E aí, depois da Lava Jato, essas coisas ficaram bem claras. O deputado consegue uma emenda em Brasília para calçar uma rua no seu município? Isso não é bondade hoje. A gente já sabe que na maioria dos casos, eu não estou aqui citando todos, há casos realmente que são feitos de forma honesta, mas são poucos. A maioria tem deputado aí que vive disso. Pega a emenda em Brasília, ele já tem a empresa certa que vai vencer a licitação. Essa obra normalmente ela é superfaturada. E a empresa, então, vai ali fazer uma distribuição. Eu me lembro que teve uma época aí que uma casa popular saía por 17 mil reais a construção de uma casa popular. Inclusive, Heliópolis recebeu aqui algumas delas. E o município que recebesse já tinha ali um pedacinho para o prefeito, já tinha ali um pedacinho para o deputado estadual, para o deputado federal, tudo, todo mundo ganhava. Todo mundo ganhava. Então, como a Lava Jato colocou esta corrupção endêmica por terra, agora estão criando uma PEC, que é chamada de PEC da Vingança, ou PEC Gilmar Mendes, que vem sendo gestada na Câmara dos Deputados em Brasília há 2 anos. Esse acordo foi feito e ele teria que envolver muita gente da República, porque a Câmara dos Deputados sozinha jamais conseguiria aprovar um negócio desse se não tivesse apoio fora da Câmara. E aí entra 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, um que estava ajudando o Bolsonaro, embora tenha sido indicado pelo PT, que era o Dias Toffoli, outro estava ajudando o PT, indicação do PT, que era o Lewandowski, e outro ajudava, digamos assim, os PSDBistas, pessoal do PSDB de São Paulo, que é o Gilmar Mendes, que foi indicado, inclusive, pelo próprio PSDB. Então, esses 3 ministros, que já vêm lutando contra a Lava Jato há muito tempo, que são veementemente contra a independência do Ministério Público. Esses ministros, eles não dizem isso abertamente, eles apenas dizem que os procuradores estão extrapolando a lei. E não é verdade. Os procuradores estão seguindo a lei. É verdade, e aí vocês terão que concordar comigo, que muitos procuradores extrapolam sim. Mas não foi o caso da Lava Jato. Também não estou querendo dizer aqui que a Lava Jato foi uma beleza, que tudo andou bem. Não. Eu já disse e repito. Uma envergadura de investigação desta, do tamanho de envergadura desse top, jamais pode dizer, se dar ao luxo de dizer assim que não cometeu erro. Mas acreditem vocês, nenhum desses erros justificam, nenhum dos erros cometidos justificam a soltura de presos como a Lava Jato, como a Justiça está fazendo hoje. E é exatamente isso. Só que, embora tenha já conseguido a vitória, a Lava Jato está praticamente desaparecida,
Eles venceram a Lava Jato, usaram a força dos três poderes, contando com, primeiro, o PT, os partidos, digamos assim, laterais ao PT, junto com Bolsonaro, que estavam todos envolvidos em problemas com a justiça. E na surdina, claro, eu não tenho aqui para dizer para vocês se foi uma coisa combinada, mas ora, eu tenho um inimigo. Meu inimigo político é o mesmo inimigo do meu inimigo político, é o meu. Então, com certeza eles se uniram e aí conseguiram, com a ajuda substancial do Supremo, colocar a Lava Jato por terra. Aí derrubaram a Lava Jato e agora eles querem garantir o futuro. Os deputados que estão em Brasília, todos eles envolvidos em processos movidos pela Lava Jato e com ódio da Lava Jato, não estão querendo mais entrar nessa história. Eles estão querendo fazer as coisas que eles costumam fazer sem que um promotor, certo? Que algum procurador resolva jogar lama no seu ventilador. Então eles querem garantir agora o futuro. E aí nasce essa PEC. Essa PEC foi, agora para vocês entenderem, ela há mais de um mês que ela vem na Câmara numa velocidade incrível. Em abril ela foi constituída. O propositor da PEC foi o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e o relator é um baiano, o Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, é o relator. Então, vocês entenderem, altera nesta PEC, altera completamente a composição do CNMP. O que é o CNMP? Conselho Nacional do Ministério Público. O que é que faz esse Ministério Público, esse Conselho Nacional do Ministério Público? É ele que fiscaliza a atuação de promotores, de procuradores do Ministério Público. Dá um exemplo aqui. Se algum procurador usar o Ministério Público, por exemplo, para crescer na carreira, para se aparecer, aí o CNMP entra na história e pode tirá-lo da jogada, né? Mas o Ministério Público está sendo fiscalizado o tempo todo pelo CNMP. Tanto é que, de um tempo para cá, é o órgão que mais sofreu punições. Os procuradores sabem que eles não podem extrapolar, né? E muitos deles estão respondendo a processo. Só que, no caso da Lava Jato, o caso, por exemplo, do Deltan Dallagnol, por exemplo, aquilo ali foi um absurdo. Só porque o cara ganhou notoriedade nacional, caíram em cima do procurador e denegriu sua imagem, envolveu... Foram até buscar gravações falsas ou... Ninguém sabe porque ninguém não pode nem ser auditável, né? Para que denegrisse a imagem do rapaz. Mas isso já passou. O que é que eles querem, então? Garantir o futuro. E como eles querem? Aumentando a quantidade de membros do CNMP. Hoje são 14. Desses 14, 8 são indicados pelos ministérios públicos de todo o país. Certo? 2 são indicados pelo Supremo Tribunal Federal, 2 são indicados pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e 2 indicados pela OAB. 14 membros. Eles querem aumentar essa quantidade, diminuindo a participação dos ministérios públicos, né, para que eles fiquem com minoria, e aumentando do STF, colocando mais um, que seria indicação do Senado, e mais um, que seria indicado pela Câmara dos Deputados. Ou seja, no mínimo aí ficaria com 16 e o MP ficaria apenas com 6 indicações, sendo claramente minoria. Para quê? Para que eles ficassem sob a jurisdição, praticamente,
de Câmara dos Deputados, junto com o Senado e junto com o STF e OAB. Então, esses aí formariam a maioria e deixaria o MP de joelhos. Para quem sabe ler, minha gente, é de uma estupidez fantástica. É uma facada no Ministério Público. Eles dizem assim, ó, para que vocês entendam, melhor, fica o novo CMNP com o poder de rever e de desconstituir atos dos órgãos em que haja violação funcional dos membros. Até aí tudo bem. Ele já faz isso hoje. Ou utilização do cargo com objetivos de interferir, aqui é demais, na ordem pública, na ordem política, na organização interna e na independência das instituições. Vou dar um exemplo. Se algum deputado no Congresso Nacional matar alguém, por exemplo, e a Câmara não tomar nenhuma atitude, o Ministério Público não pode interferir. Só dar um exemplo estúpido, que eu sei que isso não vai acontecer, né? Improvável, né? Para vocês entenderem como é esta MP, que já está sendo apelidada. Primeiro ela foi chamada de MP primeiro ela foi chamada de PEC Gilmar Mendes. E agora ela está sendo chamada de PEC da Vingança, né? A pressa com que o Arthur Lira quer que essa PEC seja aprovada é uma coisa assim. Ela só não foi aprovada, minha gente, na última semana, porque o vice da Câmara, o Arthur Lira, está em viagem pela Europa, né? Deve ter muita coisa importante lá para resolver. E o vice assumiu e a ordem era colocar em votação. E o Paulo Magalhães, né, só ficou no fundo da Câmara lá vendo pegar fogo. E alguns deputados, infelizmente ainda temos deputados que comprometidos com o país e com as instituições, e aí achou aquilo de um absurdo. O portal Antagonista começou a divulgar toda a artimanha e começou a desmascarar o projeto que eles queriam, né? A intenção real deles. E aí foram fazer uma espécie de contagem antes da votação e descobriram que eles não tinham ainda os 308 votos necessários para aprovar a medida, aprovar a PEC, que é uma emenda, uma proposta de emenda constitucional. Agora, minha gente, o Sérgio Moro escreveu dizendo uma coisa que é verdade: a PEC minará a independência do Ministério Público para proteger poderosos, né? E quem é que está mais interessado nessa aprovação? Claro, o PT está interessado. É questão de vingança, porque Moro colocou Lula na cadeia, aquela coisa toda, e tem que se vingar agora, tem que provar que Lula é Jesus Cristo e tal. O próprio Jair Messias Bolsonaro, que dizem há poucos dias o filho esteve prestes a ser preso, e parece que, inclusive a Bia Kicis, que é bolsonarista de 4 costados, é que estava à frente, inclusive, pedindo rapidez na votação. Próprios membros do PSL que são bolsonaristas não esconderam isso. Então, PT, bolsonaristas, sabe, aquele pessoal todo que está envolvido em falcatrua, que tem processo na justiça, inclusive o presidente da Câmara. Porque tem gente aqui que não sabe. Quem olha ali na televisão, vê aquele homem lá com aquelas palavras polidas, tentando enganar todo mundo, mas aquele cara já está envolvido no quadrilhão do PP, lá em Alagoas. As empreiteiras davam dinheiro por debaixo do pano para eles comprarem votos para se elegerem.
O Adriano do PP teve muita grana solta envolvido aí. E eles foram desmascarados pela Lava Jato, então com sangue na veia, para tentar se vingar, né? Claro, o caso foi arquivado na segunda turma do STF, agora esse ano, há pouco tempo. A segunda turma, para quem não sabe, ela é presidida pelo ministro Gilmar Mendes. Vocês têm alguma dúvida aí, que a coisa está mais ou menos amarrada? Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí e que costuma ir para a internet defender políticos desse naipe, pare e pense. Não perca seu tempo. Não se pode acreditar numa nação que homens que estão envolvidos em falcatruas, que estão respondendo processo na justiça, sejam eles os responsáveis pela criação de novas leis e pela mudança das leis atuais. Eles não vão modificar nada para prejudicá-los. Eles só vão modificar leis ou criar novas leis para beneficiá-los. O que é isso? A boiada está passando e todo mundo defendendo esse povo. A boiada está lá. Lembram do Ricardo Salles? Pois é, a boiada está passando. Leis novas estão sendo aí. Vocês já viram a última lei? Que está agora, se não me engano, no Senado. Né? Vocês viram a lei. Agora, se descobrirem que um político roubou, mas se não foi a intenção dele, tá tudo bem. Foram eles que aprovaram. E você ainda acha que nós merecemos ficar brigando na internet, no dia a dia, defendendo o político A ou o político B. A gente tem que se defender. Nós temos que defender a nação, o município, o estado. Tem que botar esse povo para trabalhar em benefício do povo e não em benefício deles. Porque se isso não acabar, era uma vez uma nação chamada Brasil. Por hoje é só. Um abraço a você que assistiu o vídeo até aqui. Dê aquele like maroto. Continue nos prestigiando. Veja aí alguém que não está inscrito no canal. Chame para se inscrever no canal. Estamos com 1.920 inscritos. Queremos chegar a 2.000 até o fim do ano. Um abraço e até uma outra oportunidade.